Bom, então, no meu livro está marcado, na página 71, a gente está no capítulo justamente chamado Viagem Interior. Nós lemos Busca da Unidade, e agora nós estamos falando sobre realidade e ilusão. Só para dar uma introdução, né, nós temos certeza de que sabemos qual é a realidade. A realidade é uma coisa tão ampla, tão imensa, que nenhum de nós sabe qual é a realidade. Nós escolhemos um aspecto das coisas para fazer a nossa leitura de realidade. Outra pessoa escolhe outra pessoa escolhe outra, e por isso é que frequentemente nós temos conflitos de visões de realidades diferentes. Então, por exemplo, esse estudo que acontece aqui, ele só é uma realidade para quem vem aqui, para quem vê pela internet. Para quem nem vem aqui, nem vê pela internet, esse estudo aqui absolutamente não existe. A pessoa que fica ligada naqueles programas, né, que falam de assaltos, né, de violências, de choques policiais, não sei o quê, ela diz que a realidade é aquilo. Isso é a realidade. Nós que não nos ocupamos dessa coisa, nós vivemos no mundo da lua. Nós vivemos num mundo de ilusão, porque aquilo é que é realidade. Então, aquilo é realidade também. A nossa reunião de estudo aqui é realidade também. As pessoas que estão fazendo guerras desumanas estão vivendo, aquilo para elas é a realidade. Mas os Médicos Sem Fronteiras, a Cruz Vermelha, o Crescente Vermelho, as organizações de direitos humanos, também são realidade. Então, isso é só para a gente começar a relativizar a visão que a gente tem de realidade. Isso é muito importante para a gente poder estar aberto a contemplar outros aspectos da realidade e também poder estar aberto às leituras que o outro faz da realidade. Isso, quando a gente consegue pôr isso em prática, vai diminuindo as nossas possibilidades de conflitos, as nossas possibilidades de aceitação do outro vão expandindo. E isso é igual a bem-estar psicológico. Leonardo Boff tem uma frase também muito manjada, né? Mas é muito boa, por isso que é manjada. Qualquer ponto de vista é a vista de um ponto. E, no nosso caso, um ponto bem pontual, porque a nossa visão realmente é muito limitada. Só que a gente acha que está entendendo tudo, acha que está sabendo tudo, acha que está vendo tudo, principalmente no que diz respeito à vida do outro, né? A gente faz uns julgamentos assim, não sei como é que a pessoa pode viver daquele jeito, como a pessoa pode ser assim? Podendo. Simplesmente podendo. Quando é um caso de escolha, quer dizer, a pessoa poderia escolher um outro funcionamento, uma outra vida, uma outra ambiência, mas ela está escolhendo aquela, é porque é aquela que faz sentido para ela. Pode não fazer para você, faz para ela. É realidade
também. Então, a gente vai ter que voltar um pouquinho, porque esse lugar que a gente parou é um lugar que já está citando alguma coisa anterior, tá? Se a gente não retroceder, a gente não vai entender. Então, vamos começar a ler da mesma forma? Não, também não dá. Vamos ler sem comentar, até o ponto que a gente parou, só para a gente poder se situar. Então, você pode começar tudo quanto se considera virtude, na página 70, e vai até o parágrafo de hoje, tá? Tudo quanto se considera virtude faz parte desse valor ético e dessa moral, que trabalham o ser profundo e o estimulam ao crescimento, ao desdobramento das potencialidades adormecidas. Da mesma forma, o primarismo e suas manifestações egoístas, quais a perversidade, o desamor, a traição, o ódio, o orgulho e todas as mazelas que perturbam o ser, após a sensação de prazer momentâneo que o ilude, são atitudes prejudiciais desprezadas por todas as mentes lúcidas e laboriosas encarregadas do processo de crescimento da humanidade. Pode ler, então. Esses paradigmas oferecem ao ser inteligente os meios para alcançar a realidade superando a ilusão, porquanto portadores das estruturas permanentes do bem-estar, da paz, da autorrealização. Ok. Então, assim, o que é um paradigma de realidade, já que a nossa visão de realidade frequentemente nos trai, nos limita? O que é um paradigma de realidade? Quer dizer, um modelo, uma base sólida, uma verdade. Quando eu falar agora, vocês vão saber o que é único, imutável e que serve para todos os tempos e para todas as pessoas. Hã? Joana de Anjos, não sei. Deus, através da sua lei, né? Então, assim, um funcionamento de acordo com a lei traz uma felicidade, um bem-estar real. Um funcionamento contrário à lei pode trazer um prazer, mas que será momentâneo e que logo ali adiante a criatura se depara com a constatação da ilusão. Vocês conhecem algum tipo de ilusão? As drogas. As drogas criam falsas realidades. Criam ilusões de bem-estar, que se esvaem, então logo passa o efeito. E aí a pessoa precisa usar de novo. Conhecem outro tipo de ilusão? Uma mais próxima de nós, assim? Estética. Alguém falou estética? A gente, se algum momento da vida teve uma beleza, pode ter tido a ilusão de que aquilo seria para sempre. A ideia que se faz de casamento quando se casa é uma ilusão. Então, assim, a beleza é passageira, é transitória, mas a pessoa que assimila que aquela beleza é a sua realidade, quando ela começa a desmontar,
né, constata que era uma ilusão. O que acontece no casamento é que a nossa visão de realidade é distorcida pelo que o Jung chamou de projeção. Então, o que é projeção? Projeção é projeção. Né? Então, se nós projetarmos um filme aqui na tela, nós vamos ter a ilusão de que aquelas coisas estão acontecendo aqui na tela. Mas são imagens que estão sendo geradas pelo projetor. Então, por qualquer razão, nós escolhemos uma pessoa para projetar nela conteúdos inconscientes nossos. O Jung falou da ânima, do ânimos, né? A ânima do homem, o ânimos da mulher. Então a gente projeta. E às vezes a criatura faz tudo para mostrar que não é aquilo, mas a gente jura que é. Claro que ninguém dá conta da projeção de ninguém, né? Uma hora vem a desilusão. Qual é o melhor momento? O da ilusão ou o da desilusão? Hã? O da ilusão é o momento do prazer. O da desilusão é o do contato com a realidade. Para o espírito, desilusão é muito melhor. Depois que você se desilude da projeção, aí se abre a possibilidade para um relacionamento real. Uns dão conta, outros não. Outros continuam perseguindo aquilo que tem no seu inconsciente, projetando em outras pessoas, né? Passam a vida tentando encontrar aquele ser idealizado que está dentro deles mesmos e que eles não querem conhecer dentro de si, eles querem projetar. Só para espantar o sono, vocês chegaram a ver no circo, no parque, a mulher que virava macaco? Não viu, não? Uma vez eu estava com meus filhos no parque, aí a gente estava se divertindo, olhando de fora, as pessoas saíam correndo lá de dentro, batida da tenda da mulher que virava macaco, a monga, né? Aí começava a sessão lá, daqui a pouco saía todo mundo correndo. Aí a gente resolveu entrar, riu para cá, resolveu entrar. Então apareceu uma moça de biquíni, né, muito bonita e tal. E aí o cara ia falando, olha, começa a aparecer uns pelos. Aí você via, começava a aparecer uns pelos. Agora o rosto vai ficando grosseiro, e o rosto ia ficando grosseiro. As mãos vão se transformando em garras. As mãos... Daqui a pouco era um macacão mesmo ali, né? E aí começava a sacudir a grade. Aí o cara, calma, monga, calma. E uma hora a monga abria a jaula, e quando a monga abria a jaula, saía todo mundo correndo. Não havia o que convencesse o seu instinto de que era uma ilusão. Uma ilusão produzida através de projeção. A gente sabe que a imagem, né, ia sendo projetada na figura da mulher, né? Então, a projeção, o casamento é uma ilusão. Naquela fase do enamoramento, do encantamento. Quando vem a desilusão, aí nós podemos construir uma relação real, que implica em renúncia, em negociação,
em impor limites, em respeitar limites, aí dá um trabalhão, né? Por isso que muitos ficam procurando a projeção a vida toda, né? Acho que o Vinícius de Moraes teve umas 20 mulheres, sei lá. Né? E era assim. Eu tenho um filme que foi feito com ele, um documentário, né? A Maria Bethânia disse que estava com uma amiga num bar, ele chegou e pediu a mulher em casamento. Olhou para a mulher e pediu a mulher em casamento. Então, ele tinha um projetor muito bom, né? Saía projetando. Outra ilusão. Comum, essa muito comum. Consumismo é uma ilusão de que aquelas compras te trarão felicidade. É uma ilusão que é produzida com todo o recurso que a tecnologia dispõe, né? Todo o recurso. Então, você está lá na sua casa, tranquilo, liga a televisão, né, desarmado, e daqui a pouco você tem uma necessidade de comprar não sei o quê. Você entra no shopping, vocês já prestaram atenção? Eu já sinalizei isso para vocês, né? Você entra no shopping e presta atenção como você se sente. Você tem a sensação de que sua roupa está horrível, seu sapato está horroroso, sua bolsa, então, nem se fala, sua casa está uma porcaria. Você precisa comprar aquelas coisas. É uma ilusão muito bem montada e construída para o consumo, né? Leve esse nome de marketing. É um pessoal que estuda muito mais psicologia do que os espíritas. Estudam psicologia a fundo, mitologia, símbolo, inconsciente. Por exemplo, esses filmes que fazem esse sucesso estrondoso, Harry Potter, né? Por quê? Porque a mulher juntou tudo ali. É símbolo, é arquétipo, é mito. Isso tudo fala direto com o nosso inconsciente profundo. E a gente fica encantado diante daquela coisa, não sabe nem por quê. Aí a gente arruma uma desculpa. Não, eu fui levar meu filho, meu neto. Mas eu não fui levar ele só, né? Outra ilusão, mais frequente ainda. Dinheiro. Dinheiro como assim? Dinheiro é a ilusão de que o seu bem-estar, o seu sucesso depende da aquisição de um número lá tal de recurso monetário. E aí a pessoa, vocês veem que não tem dinheiro que chegue, né? A gente vê quanto é que certas pessoas ganham e ainda assim elas se corrompem. Aí você pensa, caramba, ganhava esse dinheiro todo, não era o suficiente? Nunca é. Se a pessoa tem uma casa, quando ela está nessa ilusão, ela precisa de 2. Quando ela tem as 2, ela precisa de 3. Quando ela tem as 3, ela precisa de um carro. Quando ela tem um carro, ela precisa de 2. Quando ela tem 2 carros, ela precisa de helicóptero. Quando ela tem helicóptero, ela precisa de barco. Quando ela tem barco, ela precisa de 2. E aí por aí vai. Os próprios ambientes que a pessoa frequenta, né? Ela tem que usar uma roupa de marca, né? A gente vai descobrindo coisas que a gente fica estarrecido, né? Meu marido tem um cartão American Express e manda umas revistas lá para casa. Aí eu descobri, né? Que eu imaginava, mas nunca tinha visto, nem tinha certeza, né? Que você pode comprar uma caneta tinteiro por R$18 mil.
uma caneta Montblanc, né? A básica, né? Porque se for com ouro, com pedras, aí vai indo embora, 200 mil, 300 mil. Um vestidinho preto, basiquinho, assim, né? De uma marca, não sei qual, né? 15 mil, 18 mil. Muitas ofertas para a gente aproveitar, sabe? Muitas. Mas ofertas exclusivas para quem tem esse cartão, não é para qualquer um, não. Exclusivas, né? Aliás, essa palavra exclusiva é como nós, né, no nosso orgulho, que somos orgulhosos, né? Espíritos ainda orgulhosos. Essa palavra exclusivo, nossa, aquilo dá uma ilusão, né? O pavão abre logo a cauda, né? Não, é porque nós temos aqui um ambiente exclusivo. Ah, sim, exclusivo. Né? Tudo ilusão, né? De prazer, né? Um prazer. Prazer. Açúcar é calmante. Açúcar gera dependência. Então, quando a gente tomava um susto, antigamente, quando era criança, aí a mãe vinha com um copinho de água com açúcar, a gente acalmava pelo carinho da mãe e pelo açúcar, né? Aí vai ficando viciado em açúcar. Eu me lembro assim de tarde, sabe? Antigamente a gente não tinha tantas possibilidades de consumo como tem hoje, né? Mas a minha mãe adorava me dar um pão com leite condensado de tarde. É droga. Ela não sabia, mas é droga. Né? A neném está chorando, pega a chupeta, molha no açúcar, na boca. Fica calminho, né? Aí, assim, se nunca questiona essa situação, vai passar a vida se consolando nos momentos difíceis de frustração. E a frustração vai vir justamente porque você não vai ter energia para fazer aquilo que está lá no início, lá do que a gente começou a ler. Você não vai ter energia para desdobrar as suas potencialidades adormecidas. Porque todos nós temos um universo de possibilidades adormecidos dentro de nós, a gente não usa quase nada. Primeiro, porque não acredita que tem. Segundo, porque tem brinquedinhos mis para nos distrairmos. Terceiro, porque alguém disse para a gente que a gente não era capaz e a gente acreditou. Então, são muitos fatores. O fato é que ainda jazem adormecidos no nosso patrimônio espiritual potencialidades, coisas que a gente pode realizar e não realiza porque não faz movimentos nesse sentido. E aí, se ficar se sedando com açúcar, aí mesmo é que não rola. Jogo. Bom, eu vou falar do que eu estou pensando, porque eu acho que não vai sair. Né? Poder. Em algum momento da sua vida, você tem um poder. No seu lugar de trabalho, no grupo familiar, você tem um poder que é transitório, que não te pertence, pertence ao cargo. E uma hora você vai sair desse cargo. Ou porque nomearam outra pessoa, ou porque você se aposentou, ou porque você não teve mais saúde para fazer aquilo, ou porque o tempo acabou mesmo. E aí você vai querer mandar e ninguém vai te dar a mínima. Agora me lembrei do meu sogro, né? O meu sogro era uma pessoa de muito poder no grupo familiar. Quando ele dizia, acabou a festa, todo mundo ia embora. Quando ele dizia, tira a mesa que todo mundo já comeu, a mesa era tirada. E agora vamos deitar, todo mundo tinha que deitar, era assim, né?
Aí, uma vez nós fomos visitar os parentes lá na Itália e fizeram um piquenique. E aí, ele chegou no piquenique, comeu, agora vamos embora. E o pessoal não dava a mínima para ele. O pessoal abriu o jornal, começou a ler. O pessoal foi para passar o dia lá no lugar. E ele, pois é, mas já comemos, vamos embora. O pessoal não dava a mínima, ficou muito incomodado, né? Então, o poder do lugar de trabalho, o poder do lugar de pai ou de mãe, passa. E se eu tenho a ilusão de que aquela situação é a minha realidade, aí vem a desilusão. Aí é que é bom para o espírito. Bom não é igual a gostoso, não, tá? É só bom. Uma vez me convidaram para falar de autocura, num grupo de apoio dos oficiais da reserva da Marinha. Eles criaram esse grupo de apoio lá porque o índice de depressão, de suicídio era altíssimo. Por causa dessa confusão que a pessoa fazia entre o poder do cargo e a sua individualidade. Uma época eu frequentei o Hospital Central da Aeronáutica com um colega que era tenente-coronel, era subdiretor do hospital, né? E aí, quando o carro dele passava na porta do hospital, o menino que estava com a arma ali começava a fazer um monte de coisa, arma para um lado, arma para o outro, andava para lá, andava para cá, ia para... Ele já estava estacionado e o menino ainda estava fazendo alguma coisa lá no portão, né? Mas para quem era aquilo? Para a patente dele. Era para a patente dele, não era para ele, pessoa, era para a patente. Né? Então, às vezes, na casa espírita também, né, nós recebemos um cargo qualquer de dirigir uma reunião, de dirigir um trabalho. Eu já vi gente ficar em profundo sofrimento por perder direção de trabalho da cozinha, por exemplo. Era a pessoa que mandava na cozinha. Aí, de repente, não podia mais mandar na cozinha. Aí é um sofrimento danado, uma desilusão. Né? Poder é uma grande ilusão. E a que é epidêmica, essa nenhum de nós aqui escapa, só o professor Jorge Andréia. Apego, posse. Então, nós temos certeza de que tal pessoa nos pertence. Tal pessoa é minha. Meu isso, meu aquilo, meu marido, minha mulher, meu filho, meu. Mesmo sendo espírita, sabendo da reencarnação, sabendo da transitoriedade das experiências, as experiências se diversificam para servir ao espírito. Então, se numa encarnação, numa programação, era favorável para o espírito ser filho, ele será filho. Se numa outra encarnação for mais favorável ele ser o pai, ele será o pai. Tudo passageiro, tudo ilusão. Então, o que é real? Nada. Como assim? Nada. O amor, né? O amor é real. O amor é real. Kardec, como professor, ele arrumou a lei divino-natural lá, lei de trabalho, lei de progresso, lei de reprodução, lei de destruição. Então, ele arrumou lá, né? Então, aquilo que se relaciona com a lei é real, é a realidade.
Então, quanto mais eu me aproximo desse paradigma, mais próxima a minha visão está da realidade espiritual, que é a realidade. A vida corporal é um sonho. Didático, né? Mas é um sonho. A verdadeira vida é a vida espiritual. A gente está com muita dificuldade ainda de perceber isso, né? Eu gosto muito do Sérgio Felipe, quando ele pergunta, você é o seu corpo? Eu me faço frequentemente essa pergunta, porque no intelecto eu já sei que eu não sou o meu corpo, mas ainda eu não sinto isso. Eu ainda me sinto meu corpo. Depois dos 50, né, a gente começa a ver que o corpo está indo para um lado, a gente está indo para o outro. Dá para ver claramente, né? Quando a gente é jovem, parece que a gente está caminhando junto, né? Estamos nos desenvolvendo, estamos crescendo, estamos ampliando possibilidades, descobrindo coisas novas. Mas depois dos 50, se você está evoluindo bem, uma parte sua está crescendo, está aprendendo, está descobrindo coisas novas, e outra só quer sentar, só quer deitar. Só quer deitar. Adivinha por que ele quer deitar? Ele quer deitar, né? Ele quer descansar, quer parar, não quero mais isso, né? E está certo, não dá conta mesmo, não. Então, assim, os paradigmas oferecidos ao ser inteligente são os paradigmas da lei divino-natural. Então, se a gente quiser corrigir a nossa visão de realidade, a gente aplica a lei divino-natural àquela visão que eu estou tendo da realidade. Por exemplo, o mundo hoje em dia é muito ruim, né? Antigamente que era bom. Não é? Então, quando eu tenho essa visão, eu estou tendo essa visão em função da complexidade dos problemas com que eu estou sendo obrigado a lidar. Porque há 50 anos atrás, a vida era mais simples. Você morava numa casa, a sua vida inteira, naquela rua, moravam as mesmas famílias, a vida inteira. Você agora mora num apartamento com milhares de outras pessoas que se mudam o tempo todo. Isso já cria uma situação que a gente ainda não sabe qual é a melhor maneira de lidar com isso. Então, tem que aprender algo, tem que acrescentar algo. Quando a gente está crente que está entendendo o celular, tem que trocar por outro, e leva um tempão para entender o outro, quando compreende, né? Quando você consegue aprender a usar minimamente um computador, já tem que comprar outro, que você vai ficar sem saber nada. Não tem mais computador com Windows 7. Se você comprar um computador agora, você vai ter que aprender a usar o Windows 8, porque não tem com Windows 7. E se você fala, mas como não tem? Já te olham com uma cara assim? Essas velhas, né? Então tá difícil, tá complexo. Tudo agora é com computador. Máquinas de lavar roupa, você tem que aprender a programar. Se você trocar aquela por outra, você tem que aprender a trocar com aquela também. A rua cheia de carro. Você viu uma fotografia do Rio de Janeiro, na década de 50, de 60? Tinha um carrinho aqui, outro lá, né? Agora todo engarrafamento. Toda hora tem engarrafamento. Ontem eu saí daqui da Tijuca para Jacarepaguá, 3h30, já estava tudo engarrafado. Né? Já levei quase 2 horas para chegar em Jacarepaguá. É difícil, complexo. Antigamente, as pessoas que faziam, no meu tempo era ginásio, né? Quem completava o ginásio
era bacharel em ciências e letras. Era coisa beça. Tinha beca, formatura. Eu via lá as fotos dos meus pais, né? Aí tá bom. Você? Ó, viu? Viu? Não me deixa mentir. Tem foto em casa com a beca? Ah, não tem. Pois é. Minha mãe tinha, meu pai também. Foto de beca, formatura de ginásio. Aí não, faculdade. Você tem uma faculdade. Nossa, quem tinha uma faculdade, né? Ele fala que eu sou doutora, mas eu não sou doutora. Eu sou médica. Porque você hoje, para ser doutor, você tem que ter doutorado. Então, primeiro você tem que fazer a faculdade, depois você tem que fazer uma pós, depois você tem que fazer um mestrado, e depois você tem que fazer um doutorado, que hoje em dia já não é grande coisa também não. Hoje em dia legal é pós-doutorado, que eu não faço a menor ideia do que seja. Daqui a pouco você tem que ter título de Deus, né? Eu sou um Deus da química. Porque já fiz tudo, né? A gente falava PH Deus, né? Agora vai ter que ser isso. Então, está ficando mais difícil, está ficando mais complexo. E por quê? Porque os espíritos que estão encarnados nesse momento dão conta dessa complexidade. Precisam se esforçar, não é fácil, mas esforçando-se, crescem e dão conta. E o que vem depois? Mais complexidade. Aí o pessoal fica numa lamentação, que hoje em dia, o mundo de hoje, porque as pessoas de hoje, porque os jovens de hoje, em vez de correr atrás do que tem que evoluir para lidar com aquilo. Uma vez eu participei, né, de um curso que estava treinando as pessoas para atender adolescente. Aí passaram uma folha lá com várias frases sobre a juventude, as pessoas condenando a juventude, os jovens de hoje em dia, porque hoje em dia a mocidade não quer mais ouvir os ensinos, porque os jovens de hoje em dia, depois puseram as pessoas para comentar sobre aquilo, muita gente concordou realmente, os jovens de hoje em dia, aí a pessoa mostrou quem eram os autores das frases. Tinha gente do século II, do século IV, do século V. Então, a percepção daquele que está idoso diante do jovem é essa percepção, essa ilusão de que o jovem de hoje em dia não está tão bem encaminhado quanto os jovens de antigamente. É uma ilusão. Os jovens estão todos bebendo e se drogando. Não, tem muito jovem bebendo e se drogando, mas tem muito jovem mandando ver na universidade. Quando você vai num shopping, quem é que atende você nas lojas? A maioria são jovens. Jovens que sustentam a família, jovem que trabalha para poder estudar. Então, de todos os tempos da humanidade, nós podemos fazer escolhas. E agora estamos sendo convidados a escolher um paradigma. Então, qual é o paradigma que eu vou escolher? Um paradigma em harmonia com a lei vai me favorecer a saúde, a felicidade e o bem-estar. Um paradigma em desarmonia com a lei vai me fornecer sofrimento, porque eu não posso ficar naquele lugar. Então, os modelos vão sendo oferecidos aí para a gente o tempo todo, né?
Então, alcançar a realidade superando a ilusão. Então, não possuímos nada que não sejam as nossas conquistas espirituais. Essa é a nossa realidade. Mas o meu livro, o meu disco, a minha casa, o meu marido, o meu filho... O André Luiz, logo em nosso lar, ele já botou um camarada com 2 esposas, que isso na década de 40 deve ter sido um escândalo. Já botou aquilo lá para a gente começar a pensar, né, nisso. Mas como assim? Ele não é casado com aquela? Mas é com essa também. Mas ele é com essa. A outra, você fala, que confusão, né? Enfim, qual das 2 irmãs é a verdadeira esposa de Bezerra de Menezes? Então, as 2 estiveram esposas de Bezerra de Menezes, né? Mas a realidade a gente não conhece. Então, se eu conquisto mais paciência, essa paciência é minha para sempre. Se eu conquisto mais fé em Deus, na vida, em mim, essa fé é minha para sempre. Agora, se eu junto o dinheiro no banco, qualquer coisa pode fazer aquilo desaparecer. Vocês já conhecem aqueles cofres que tem em banco? Já tiveram a oportunidade de ver aquilo? Eu tive a oportunidade de ver aquilo, eu fiquei literalmente chocada. Porque o dinheiro, as joias, os bens ficam emparedados. Então, tem uma sala que você entra, cartão, passa cartão para lá, passa cartão para cá, entra, né? O cara vai com você lá, né? Te dá a chave que você que tem que abrir, aí você tira lá a caixinha, aí você fecha com a chave, aí ele te acompanha, aí você entra num quartinho, tranca a porta, abre sua caixinha, tira a coisa, bota a coisa, depois você vai lá com a caixinha, bota no lugar. Mas se você olhar aquela parede, é perder de vista. Aí você fica pensando, gente, quanto recurso material paralisado aí. Paralisado, né? Aí, teve uma vez que teve um assalto ao Banco do Brasil, ao cofre do Banco do Brasil. E essa pessoa com quem eu fui lá, né, próxima, graças a Deus, São Jorge protegeu o nosso cofre. Porque até o cofre do lado foi levado. Mas São Jorge protegeu o nosso cofre. Eram pessoas jogadas no chão, assim, desesperadas. Por quê? Porque não tem como você fazer seguro daquilo que está lá, porque ninguém sabe o que está lá. Não tem como você ser ressarcido daquilo que está lá, porque aquilo que está lá, está lá. Você pode dizer que você tinha R$100, 1 milhão, ninguém sabe, está trancado lá, né? Então, assim, é um paradigma. Por que as pessoas fazem isso? Para ter uma ilusão de segurança. Uma ilusão de segurança. A Joana de Ângeles, como é uma instrutora muito direta, muito objetiva, ela tem uma frase, acho que é em episódios diários, em que ela fala curto, grosso, direto, não há segurança na vida material.
Isso para que é? Para a gente ficar aterrorizado? Não, é para a gente parar de se preocupar com isso. Eu tenho uma mediunidade de imagens, né? Eu já percebi isso. Veio uns cineminhas assim na minha cabeça. Aí no outro dia eu estava fazendo uma palestra e me veio essa imagem. O dia da nossa desencarnação, porque ninguém desencarna sozinho, já está na agenda de alguma equipe encarregada de atender desencarnado. Então, não adianta você... Tá, mas já está lá. Já está na agenda lá. Então, eu não viajo de avião, eu não viajo de ônibus, eu não saio de noite, eu não saio de carro, eu não saio de casa, eu não saio de quê? Eu não saio sozinho, eu não faço isso, eu não faço aquilo, né? Não adianta. Nesse dia da agenda, eles vão ver seu nome lá na agenda. Hoje é dia da gente buscar a Luzia. Onde é que ela está? Tá na casa dela, sentada no sofá. Então, vamos embora. A pessoa fala que a gente morre sozinho, nasce sozinho. Não, conversa fiada, né? 1 mês de leitura de obra mediúnica, você vê que ninguém morre sozinho, ninguém nasce sozinho. São processos complexos, né, que a gente estuda aqui com o professor Jorge André. Dá um trabalhão ligar corpo no espírito e desligar corpo de espírito. São operações delicadas. São operações delicadas. Então, tem equipe de resgate que tem uma agenda e o nosso nome já está lá. Então, a gente trata de ir aonde tem que ir, trata de sair a hora que tem que sair, trata de fazer o que tem que fazer, porque esse não é seu departamento. Quando for a hora, onde você estiver, eles acham você. Esse é o paradigma. Se não há segurança na vida material, aonde há segurança? É nessa que a gente não confia, porque ainda está muito incipiente nessa matéria, né? É matéria do curso de anjo que a gente está fazendo, né? Fé no futuro. Fé no futuro. A gente está muito fraquinho ainda de fé no futuro. E o nosso futuro a gente já sabe qual é. A gente já sabe qual é. Só que não acredita muito, né? Então, qual é o paradigma? O paradigma é olhar para quem tem um pouco mais do que a gente, aprender. Isso é o paradigma para o bem-estar, para a paz, para a autorrealização. Vamos seguir? Nessa seleção de valores, surge a questão do julgamento, a análise de qual conduta adotar durante os fenômenos da evolução humana. Pode seguir. A face do prazer embriagador fascina e emula ao gozo, do qual se desperta com tédio, frustração, por efeito da transitoriedade de que se faz intermediário. Está concordando comigo, né? Vocês estão vendo, direto, né? E com vocês também, que vocês falaram essas coisas todas, né? Segue mais um pouco. Colocando-se a felicidade na satisfação das necessidades fisiológicas e sociais, é inevitável que o despertar seja sempre deprimente, cansativo, destituído de significação real. Por isso, jornadeio de uma para outra satisfação as multidões em aturdimento, sempre sedentas de novas experiências, de novos gozos. É isso tudo que a gente falou aí, né? Então, a Copa do Mundo, Olimpíada, Carnaval, isso, aquilo, né? Eu fui no Barra Shopping, não sei, um dia que estava chovendo para burro e que foi feriado, sem mais nem menos.
A visita do Papa, o governador entendeu que tinha que esconder os cidadãos do Rio de Janeiro, né? Aí deu feriado. Aí a gente foi para o shopping. Eu não conseguia entrar no shopping. Não conseguia entrar, porque estava tendo a liquidação do lápis vermelho. E era gente saindo com um monte de sacola, um monte de bolsa, um monte de coisa, né? Eu não consegui entrar, deu 2 rodadinhas no estacionamento, fui embora para casa, né? Então, aquela multidão ali para aproveitar, comprar mais não sei quantos pares de sapato, porque está baratinho. Quantos pés você tem? Né? Para comprar mais uma bolsa, ou mais de uma bolsa. Quantas bolsas você tem? Às vezes a gente escuta, né, uns personagens assim, Lady Di, parece, aquela Imelda Marcos, né? Tem 600 pares de sapato. Como é que fazia? Também, né? Muitas joias, né? Muito sapato, muita bolsa, né? A pessoa dali vai para um outro tipo de coisa, dali vai para um outro tipo de coisa, porque estão em busca, são espíritos. Espíritos têm um bicho carpinteiro que Deus colocou neles. Por isso é que Deus, seja lá o que for, seja lá como for, não tem um mínimo de ansiedade em relação ao nosso futuro. Ele tem certeza que a gente vai dar certo. Por causa desse bichinho que ele botou, né? A ânsia de progresso. Então, a gente às vezes fica procurando o melhor pelo caminho errado. Aí, uma hora descobre que deu com burro na água, vai procurar no outro caminho, vai procurar do outro jeito. Mas todo mundo está buscando. Então, uma hora, a pessoa vai ter consciência de que aquilo que lhe pareceu um negócio, uma compra espetacular que ela comprou, uma roupa da loja tal, baratinho, sei que lá, uma hora ela vai perceber que não era só isso. Então ficou faltando o sapato, ficou faltando a bolsa, ficou faltando a peruca, ficou faltando não sei o quê. Aí vai. Uma hora ela vai ver lá que está com um closet, um armário cheio de coisa e está faltando alguma coisa. O que é? É a cirurgia plástica. Aí faz a plástica, né? Não, mas ainda não está bom, está faltando alguma coisa. O que é? Está faltando eu conhecer umas pessoas, né? Socialites, né? Aí vai lá, daqui a pouco está lá no meio das socialites, não está faltando alguma coisa. E assim vai. Até encontrar o paradigma correto, não é? Que é a aquisição de virtudes, a aquisição de conhecimento, que é seu para sempre, a aquisição de virtudes, que são suas para sempre, as vitórias sobre os vícios, que são suas para sempre. Mas em nenhuma dessas nossas buscas nós vamos estar satisfeitos, graças a Deus. Quando o espírito se sente satisfeito, graças a Deus, ele vai ficar doente. Vai ficar doente porque não foi criado para isso. Então, alguma coisa vai ter que sacudir ele daquele lugar ali, né? Tem que sair dali, tem que continuar, tem que crescer, tem que aprender mais, tem que saber mais. Então, a depressão, que é a coisa mais flagrante que a gente observa na nossa sociedade, é uma doença da alma, que se deu por satisfeita. Já estudei o bastante, já trabalhei muito, já fiz o que tinha que fazer, já criei meus filhos.
Agora é só esperar as ordens de Deus. Ou então, eu tentei muita coisa, eu tentei isso, eu tentei aquilo, não consegui, agora eu não tento mais nada. É claro que não é assim, pensei isso hoje, amanhã acordo com depressão. Não. É a permanência nessa psicosfera. É a permanência. É você se inscrever nesse blog. Colocar esse perfil no Facebook. Você vai fazer 1 milhão de amigos. E aí, cada pensamento seu vai ser reforçado por todos aqueles que estão pensando em sintonia com o seu pensamento. Eu gosto muito de uma passagem do Evangelho em que Jesus interroga um espírito que estava possuindo lá o jovem, como é o seu nome? E o espírito responde, meu nome é Legião. Olha que abusado. Aí diz, seu nome é Legião? Então vocês vão já para aquela legião de porcos ali. Né? Dizem que Jesus fez isso, há controvérsias. Né? Mas que quando nós estamos num fluxo saudável, nós estamos ligados à legião dos saudáveis, estamos. E quando nós estamos ligados à legião dos desalentados, dos desesperançados, dos revoltados, dos amedrontados, nosso nome também é legião. A Joana tem uma página, que eu infelizmente não tenho aqui, que ela nos chama atenção para os sinais de perturbação, para que nós estejamos atentos a esses sinais. Então, você está muito bem na sua casa, não está acontecendo nada demais, está tudo tranquilo. Você às vezes está vendo um filme, está lendo um livro, aí vem aquele pensamento na sua cabeça, e aquilo vai te dando uma inquietação, uma angústia, e aquilo vai crescendo, vai ganhando densidade. Você tem que imediatamente fazer uma prece para cortar essa sintonia. Porque senão, quando você vê, você já está desequilibrado, tomando calmante, perturbando todo mundo dentro de casa. Mas o que houve? O que houve? Existe premonição? Existe, né? Mas é muito raro. Agora, sensação de premonição, vocês já tiveram? De vez em quando eu tenho. Só que agora eu não dou a mínima. Dou a mínima, né? Tem uma viagem marcada, acho que esse avião vai cair. Eu bem entro no avião. Às vezes eu tomo um negocinho, né? Não acontece nada, né? Me deu uma pontada, deixa eu ligar para o meu filho. Aí o filho não atende o telefone, a pontada vira infarto, você vai parar na UTI, seu filho estava no banheiro, com o celular no quarto, né? Então, assim, quem tem premonição tem uma faculdade muito rara. Já nasce com a pessoa, é inato. E por que é raro? É raro porque a possibilidade dessa pessoa se desequilibrar é muito grande. Então, assim, se você até hoje não previu coisa nenhuma, pode ficar descansado que você não vai prever nada. Mas você vai ter a sensação de que está prevendo. Assim, do nada, você está ali bem, aí vem aquela ideia, aí dali você já começa, fica inquieto, começa a tomar uma série de providências que não tem nada a ver. Uma desconfiança. Olha para o outro assim com rabo de olho. Esse aí está aprontando. Sei não.
Aí começa o interrogatório. Aí a pessoa estava lá, sossegada, vendo televisão, vem aquele interrogatório do nada, assim, né? Daqui a pouco está lá uma confusão. Então a gente tem que estar atento a essas flutuações que o nosso padrão vibratório ainda permite. Isso é real? Né? Então, eu fui numa casa espírita e o espírito falou para mim que eu vou ter uma doença, que eu vou morrer, que eu não sei o que lá. É perturbação. Espírito superior não fala essas coisas. Ele pode estar até vendo, mas ele não fala. Porque ele sabe que você vai se desequilibrar. Né? Eu já tive em centro que o médico falava no ouvido. Ela estava dando passe, abaixava no ouvido da pessoa. Tá, você vai ver a sua vesícula. Pronto, acabava o sossego da pessoa ali na reunião, né? Enquanto a pessoa não fosse ver a vesícula. Ele falou para eu ver a minha vesícula. Todos nós, né, depois de uma certa idade, devíamos fazer uma ultrassonografia abdominal para ver a vesícula. Né? Mas não tem que ser naquela hora, naquele dia, naquele momento. Né? Então vamos buscar o quê? Paradigmas saudáveis. Na área da mediunidade, o grande paradigma saudável que a gente teve, né, e tem, é Chico Xavier. O Chico Xavier, quando usava da sua visão mediúnica, era para acalmar, era para dar alento, era para incentivar. Eu vou buscar esse paradigma. Dá para ir mais um pouquinho. O despertar. Estávamos falando dos que jornadeiam de uma satisfação, né, para outra, sedento de novas experiências e novos gozos, né? O despertar das emoções elevadas elege outra gama de alegrias interiores, que se expressa em júbilos profundos, compensadores, que planificam, emulando a novas conquistas iluminativas. Então, nós temos as emoções elevadas em nós, em estado de semente. Nós precisamos despertá-las. Para despertá-las, nós precisamos trabalhar no bem. Esse trabalhar no bem pode ser um trabalho voluntário, mas pode ser o meu trabalho profissional. Então, eu posso dar aula despertando as minhas potencialidades elevadas, ou eu posso dar aula fingindo que estou trabalhando porque o governo finge que paga. Eu posso atender na área de saúde, eu posso atender até... No outro dia eu conversei com uma manicure, né? E ela ensina as pessoas um exercício do espelho, que a gente ensina lá no Autocura. Ela veio falar comigo que ela ensinava aquilo, ela concebeu aquilo intuitivamente, né? Porque a pessoa senta na manicure e como a pobre não pode levantar dali enquanto não acabar de fazer sua unha, o pessoal despeja, né, as lamentações, a choradeira, a reclamação da família, e a manicure está lá, né? Né? E ela diz assim, olha, faz o exercício do espelho. Você chega na frente do espelho e faz a sua oração olhando no espelho, porque você é a imagem e semelhança de Deus. E depois você diz, eu te amo. Olha só, que terapeuta, né? Disfarçada de manicure. Então, ela é uma coisa simples, mas ela chegou a isso alavancando possibilidades adormecidas.
Então, a gente tem essas potencialidades que a gente pode e deve exercitar na casa espírita, na rua, na repartição pública, no nosso trabalho, no trabalho do bem. Agora, quando eu não faço nada de bom para ninguém, elas ficam adormecidas e eu adoeço. Ok? Tá bom?